No News, Espectro, Ricardo e Junito reagem a novo projeto da Tabata. Vamos conferir. Hoje tivemos notícias, né, de um projeto de lei da Tabata Amaral. Você tem o projeto da Tabata Amaral aí, Guilherme? Tem lá no grupo. Foi postar no grupo, a gente pode dar uma olhada no que é Tabata Amaral. Seria interessante a gente dar uma lida, se eu colocar assim na Vamos tela, dar uma lida ali, né? Pra gente ler. Já vou colocar. Porque assim, é um projeto bem mal feito e bem absurdo. Eu já adianto aqui o meu julgamento, será bem categórico. E a gente vai juntar com cada Damares. O da Damares tem. Já até passou na comissão lá, então ele já tá bem mais adiantado. Esse eu não li. Horrível. Absurdo. Eu já acho que é uma indignidade por si só estar sendo analisada na mesma categoria de projetos de lei da Damares. Não tem alguma coisa de errado aí. Aí o negócio vai ficar meio feio. Esse é o da Tabata, né? Exato. Ok. Emenda, ele altera alguma coisa ali da Lei Maria da Penha. Isso aí. Aqui, esse é o projeto. Mas faça uns comentários prévios, assim, pra gente não já começar assim, lendo, ou a gente vai fazer o comentário lendo? Exato. Basicamente, fala basicamente. Fala o que o projeto é. Fala por cima aí. Por cima, o projeto ele dispensa o exame de corpo de delito quando a mulher apresenta uma denúncia sobre violência doméstica. Bom. E isso. Esse é o projeto. Basicamente isso, não tem muito, ele é bem pequeno. Acho que são 2, 3. Eu queria deixar pra Espectro Cinza comentar essa lei. Antes de eu falar qualquer coisa, vai que eu falo bobagem. Por favor, não, mas assim, só querendo ler o... eu não sabia disso, eu descobri hoje de manhã, logo que eu acordei. Não fiquei surpresa, honestamente, vindo da Tabata de Amaral. Não é a primeira vez que ela defende uma lei estapafúrdia. Teve uma anterior que era sobre violência política. Eu não tenho certeza se foi uma criação dela ou ela apoiou alguma coisa nesse sentido. Em que se tu criticasse uma mulher publicamente, a nível político, enfim, zombasse, fizesse algum tipo de comentário crítico mais ardoroso, já era o suficiente para se determinar enquanto violência política contra a mulher. Simplesmente foi uma das coisas mais ridículas e mais, assim, condescendentes, autocondescendentes com as mulheres, com a causa em si. É um tratamento que gera mais resistência e desprezo pela categoria feminina do que qualquer outra coisa. E além de ser evidentemente injusta, enfim. Então, não é diferente na minha percepção acerca dessa atual que agora ela tá trazendo. E eu comentei com ela antes que, eu não sei, eu acho curioso como a Tabata, ela ostenta muito a formação acadêmica que ela teve, ter estudado fora, ter participado de feiras de ciências, etc. Mas parece que ela não domina o mínimo do processo científico necessário para se determinar, se posicionar acerca de um evento, de um fenômeno, de algum fato específico. Então, basta a palavra de uma pessoa e aí ela diz, não, é necessária outras provas, etc. Mas ainda assim, na minha percepção, quanto mais de provas necessárias para corroborar um posicionamento, ainda mais uma acusação grave como violência doméstica, melhor. Eu penso que, na verdade, tu está propiciando, possibilitando muita margem, muita facilidade, acesso para se desvirtuar e criar uma situação que, na verdade, não aconteceu. Então, o meu posicionamento é totalmente contrário a isso, porque é autocondescendente e gera uma animosidade ainda maior do que já existe entre homens e mulheres e enfraquece o acúmulo de provas necessários para se posicionar, realmente se determinar acerca de um assunto tão grave como esse. Então, essa é a minha posição. Você lembra qual era a sanção da lei que você citou anteriormente sobre a violência política contra a mulher? Que tipo de sanção ela estava querendo incluir? Eu realmente não lembro. Mas era a ideia dela. Ela só tem ideias idiotas, né? Mas ela, se por um lado, o que você comentou? Que ela não tinha capacidade, que tipo de capacidade que a Tabata não tinha? Você acha que ela não tem? Eu não lembro o que você falou algo assim, porém ela tem muita capacidade de procurar novos eleitores, né? Porque ela tá pensando no voto feminino, que hoje eu acho que a principal briga aí no campo político é pelo voto feminino, que é uma margem muito grande e é mais fácil. Como que fala? Ela não tá... Ela é mais amplo o voto feminino, você consegue brigar mais pelo voto feminino. Tanto que, o Centrão, qualquer cara do Centrão vai apoiar. É isso? Menos o voto feminino, ele é... O voto masculino, não. O voto masculino é meio certeiro ali, sabe? Eles vão votar ou no Lula ou no Bolsonaro, os candidatos do Lula ou Bolsonaro. Já o voto feminino é um pouco mais amplo, você consegue pegar Cachorreiro, você consegue pegar Erika Hilton, você consegue pegar... Cachorreiro, meu Deus do céu, você falou... 70% do voto de Cachorreiro é feminino. Galera.
Que vota Então, eles estão brigando por esse voto, que é muito voto, né? É muito voto. Então, ela vai fazer... O problema é que, como todo mundo tá atrás do voto feminino ultimamente, todo mundo exige, precisamos falar como chegar no voto feminino, e é capaz de um absurdo desse passar. É capaz. É capaz de um absurdo desse passar, entendeu? Daí a gente agora, o que piora? Temos também o projeto de lei da Damares, que foi relatado pelo Sérgio Moro, inclusive. Mas Tá sendo relatado pelo antes Sérgio de Moro. você entrar no projeto de lei da Damares, eu queria só aprofundar um pouco mais nesse. Pra gente aí sim fazer a leitura e ver por que isso é problemático. Eu li esse projeto. Na realidade, quando eu vi isso aí, eu vi isso no Twitter. Foi um perfil que publica muitas coisas, inclusive do MBL, Republic, uma coisa assim. Eu não sei sim. quem é o administrador desse perfil, mas ele tava lá. E aí eu olhei, assim, me pareceu tão, assim, absurdo, que eu Não até, acreditou, né? eu dei um RT, eu disse, eu vou ler esse negócio pra ver se realmente ela está dizendo isso, né? E aí, quando eu fui ler, era isso. É realmente um projeto muito, muito, muito mal feito. E vamos dar uma lida aí por que ele é tão mal feito. Chega no início. Suba aí. Bom, o artigo 1º altera a lei da Maria da Penha, basicamente é isso, a alteração da lei Maria da Penha, para dispensar, olha só, dispensar o exame de corpo de delito nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica. Ou seja, há um exame que ele precisa ser feito, que é corpo de delito, que é basicamente o quê? Você examinar a pessoa para ver, né, quais são as escoriações, olhar o corpo dela para atestar aí quais são as marcas de violência e tal. É isso que você faz, saber se a violência foi efetivamente realizada contra aquela pessoa. E aí ela pretende dispensar esse exame. E aí o que ela escreve? Né? Ela faz alteração aí do artigo 12 da Maria da Penha, colocando um parágrafo 4º, com a seguinte redação: poderá ser dispensado o exame de corpo de delito previsto no inciso 4º do caput do crime, no caso de crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica familiar, que trata desta lei, quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime. Qual é o problema desta redação? Qualquer pessoa que saiba ler português sabe que existe nessa redação a exigência, ou melhor, a supressão de uma certa exigência, e essa supressão é determinada. Ou seja, você está dizendo, tem aqui o corpo de delito, ele era exigido em todos os casos de violência doméstica, para se aferir se houve ou não, agora ele está suspenso. Desde que, aí, a condicional que ela coloca é completamente indeterminada. Quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime. Quais? Qual é o rol? Tem algum rol exemplificativo? Né? Não, é completamente vago. Provas idôneas da materialidade do crime. Quais? Tem uma outra coisa, só um insightzinho. Eu não sei se eu tô maluca, talvez seja por uma questão de mera ignorância em relação ao direito mesmo, mas eu nunca vi um projeto de lei que se propõe, através de uma condicional, em delimitar provas que corroboram determinado posicionamento ou acusação. Como assim? Isso simplesmente é novo, na minha percepção. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. É muito estranho. Não faz sentido, né? Enquanto que a gente entende quanto necessidade de evidências robustas, sustentáveis, foram corroboradas, falseáveis e tal. É absurdo. Há uma tendência no direito moderno a reforçar o lastro probatório, que é isso que você mais ou menos está querendo colocar. Então, como toda intervenção do direito é intervenção pesada, principalmente a intervenção em seara penal. Tudo aquilo que tem implicação e consequência em seara penal é uma intervenção particularmente gravosa do Estado. Né? Tanto que existe o famoso adágio, segundo o qual o direito penal é a última ratio e assim por diante. Então, tudo que tem a ver com a área penal, e a Lei Maria da Penha tem implicações penais sim, é muito pesado. Então, a tendência do direito moderno é reforçar o lastro probatório, exigir mais provas, mais clareza. O que ela está fazendo é o contrário, ela está tirando as provas, ela está enfraquecendo o lastro probatório, com a consequência de você facilitar o quê? Facilitar que inocentes acabem caindo na malha dessa legislação. Aí, o que está ali no artigo 17? É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multas ou penas restritivas de direitos. Bom, isso aí dá para se discutir, isso é mais razoável, mas basicamente o que ela está querendo aí nesse artigo é impedir que essas penas são consideradas leves se apliquem para esses casos, e somente penas mais pesadas se apliquem para esses casos. Isso é uma coisa que se pode discutir bastante, até porque há uma certa, como é que eu vou dizer, uma margem muito dúbia da violência doméstica e da resolução da violência doméstica via sanções estatais. Isso, para quem conhece o que é delegacia, como as pessoas veem, elas sabem disso.
Então tem muita gente que vem que o casal tem alguma altercação, é violência, empurrou e tal. Dá 20 minutos de conversa com o delegado, já perdoou, já foi. Infelizmente é um traço da nossa cultura, a gente tem uma cultura violenta, mas é assim que as coisas acontecem. Então ela tá aí querendo tirar essas penas mais leves para colocar penas mais pesadas, ok. Tem um projeto dela, parágrafo... inclusive tem um projeto da Damares que você continua o processo mesmo sem a denúncia da vítima, tá? Sem a denúncia, você vai continuar. É porque, como você falou, às vezes eles vão lá, eles resolvem lá no delegado mesmo. Então, o projeto é você continuar a denúncia, mesmo que ela tenha desistido de fazer a... Mas assim, nesse caso, eu acho meio questionável, eu penso que é mais discutível, que é relativamente comum, a gente sabe, de haver uma denúncia e logo em seguida a mulher remover a denúncia, ainda que o cara tenha quebrado a cara dela, tá? Ainda que ele realmente seja de fato violento, porque aí, enfim, existem relações de carência, dependência emocional, financeira, etc. Elas vão lá e removem a denúncia. Nesse sentido, eu já acho interessante se discutir, porque eu penso que talvez não devesse ser possível remover essa denúncia. Denunciou uma vez, tem provas contundentes, sólidas, robustas acerca disso. Ai, quero tirar a denúncia, ai, meu maridinho tá na cadeia, não sei o que. Foda-se. Tem que ficar preso, tem que ir pra cadeia, tem que pagar alguma coisa. Não dá pra deixar isso continuar sendo alimentado à medida dos humores, do temperamento, das emoções de uma pessoa que não está nas devidas condições para tomar uma decisão como essa. Uma pessoa que está apanhando, que está sofrendo, sei lá, qualquer tipo de humilhação, de perseguição, enfim. Eu já acho isso bem mais questionável. Eu também. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco, integridade, ok. Ou seja, o ponto ali contencioso é a retirada do exame de corpo de delito. Parece ser o mais assim, bom, você está enfraquecendo o laço probatório. O que ela vai falar na justificativa? As alterações visam aprimorar, blá blá blá, visa fortalecer os mecanismos de proteção, garantir a efetividade das medidas judiciais. Aí ela fala do 8 de março, do Dia da Mulher, enfim. Aí vai lá, dados do sistema mostram, né, a quantidade de mulheres que foram de feminicídio. Aliás, eu também já tenho uma grande ressalva com essa terminologia feminicídio, eu não gosto. Eu acho que também não, acho que tem que acabar. Eu acho que é uma terminologia muito equivocada, na realidade. Até porque já existem qualificativas de crimes que são cometidos contra os seus cônjuges e que são feitos por forte emoção ou com tortura. Passionalidade, né? Exatamente. Então, a ideia de que há uma categoria à parte, essa categoria é especificamente a morte das mulheres, isso é uma coisa muito tosca. Inclusive porque ela remete a ideia toda do feminicídio, que está por trás do feminicídio, a uma noção, a uma certa expectativa de que existam assassinatos de mulheres e violências contra, atos violentos contra as mulheres, porque elas são mulheres. Não sei se vocês pegaram a distinção, vocês que estão me assistindo. Veja, vamos supor que você tem um grupo racista, né? Um grupo racista que persiga negros, com o Ku Klux Klan, como era nos Estados Unidos. Então, um grupo daqueles vai atrás dos negros, bate nos negros, porque eles são negros. Então, o traço ser negro, para aquele grupo, que é um grupo racista, é um traço suficiente para o grupo ir lá e cometer uma violência contra aquele grupo que é um alvo. No caso, a maneira como o feminicídio é colocado no Brasil parece remeter a isso. Né? Parece ser, não, é um crime cometido pela condição de ser mulher. Então o ódio vem de você ser mulher. Só que isso não faz sentido nenhum. Nós não temos grupos que perseguem as mulheres e batem. Sei lá, talvez se no futuro o movimento incel ficar tão forte e começar a realizar atos violentos contra as mulheres, a gente tenha algo nesse sentido. Mas o que se chama feminicídio normalmente é a violência, o crime cometido contra a mulher, não porque ela é mulher, mas porque se envolvem razões emocionais ali. Porque ela é a esposa, é namorada, ex-namorada do cara, então é mais ou menos isso aí. Ou seja, haveria uma equiparação, uma superposição entre a noção de feminicídio e a noção de um homicídio qualificado por razões passionais, por razões de forte emoção. Seria mais ou menos a mesma coisa. Não é um tipo diferente, uma categoria diferente. As mulheres estão sendo aí vítimas de violência porque elas são mulheres. Não é isso. Então me parece já uma categoria bem estranha. Aí ele segue, a justificativa segue. Em 2024 houve aumento, representando 4 assassinatos de mulher por dia, por razões da... Isso aqui é por razões da condição do sexo feminino. Isso é falso. Não é por razões do sexo feminino. Sabe? Esse número que ela está colocando, 4 assassinatos de mulheres por dia,
Com certeza, e ainda mais falando de violência no âmbito doméstico, não é porque elas são mulheres. É porque existe um motivo passional, uma distorção numa cultura violenta, uma cultura doméstica violenta, mas não pelo fato dela ser mulher. O cara não tem ódio. Ah, não, você é mulher, então vou te matar. Seria o caso da homofobia, né? Crime de homofobia devido ao fato do sujeito Na homofobia ter se encaixa. determinada orientação sexual. Exato, não é Na a mesma situação. homofobia, exatamente, não é a mesma situação. Na homofobia se encaixa às vezes. Por que eu faço também essa ressalva às vezes? Porque muitos crimes que são contados como crimes de homofobia são basicamente crimes contra homossexuais. São feitos também, são cometidos também no âmbito doméstico ou no âmbito ali sexual das relações entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma coisa absolutamente comum. Então, neste caso, eu nem acho que é necessariamente em virtude da homofobia, às vezes pode não ser. Às vezes são dois homossexuais, um homossexual ativo e um homossexual passivo, e o ativo ficou com raiva, meteu o murro, às vezes é um garoto de programa, meteu uma bala na casa do cara. Então tem alguns casos ali que são fronteiriços, que cairiam aí na mesma crítica do feminicídio. Mas diga. Tem um caso semelhante também, que é das transexuais, principalmente as travestis que trabalham com prostituição nas ruas, porque é relativamente comum, pelo menos mais frequente do que outros grupos sociais, elas disputarem, brigarem e, portanto, morrerem devido à disputa de pontos na rua. Então, muitas delas morrem justamente por briga na rua, disputando por ponto, disputando cliente, ou por algumas outras questões também de natureza passional, até mesmo Mais por do que causa as de prostitutas droga. mulheres, no caso. É muita Exato, testosterona, mais né? do que as cis-sexuais. Em alguma quer dizer, medida, sim, é, não, faz óbvio. sentido. Não, faz sentido, lógico, faz faz Sim, sentido. mas é. Lógico, faz. Mas é Com verdade. certeza. Tá. Sim, então, muitas vezes se resume, né, tudo, é transfobia, perseguição de transexuais, mas existem algumas questões que são de natureza intragrupal mesmo. Ok, isso é gerado, é causado por questões de marginalização, de desigualdade social, de preconceito, mas é completamente diferente de afirmar que isso foi diretamente causado por uma perseguição devido à orientação sexual ou de identidade de gênero do sujeito. E no caso da aí violência contra a transexual ainda, nossos números são ridículos. Quando vem, o Brasil é o que mais mata transexual no mundo. Você vai ver os números, eles são números totais, né? 300, eu acho que foi 300 no último ano. 300, o país que mais matou transexual no mundo. E você vai ver esses 300 perto do universo de mortes que teve no ano, isso é menor do que a taxa de, sei lá, do que da população transexual do Brasil. Então, Transexual eu pra confesso ser que esses números de Na minha violência percepção, sexual são furados. isso aí é realmente pura narrativa, tá? Além de que dá pra se verificar, ir atrás, escrutinar o caminho de determinados grupos que fazem e afirmam, através dessas pesquisas, que os resultados são esses. Mas, assim, não é difícil abstrair. A gente pode simplesmente parar pra pensar. Será que o Brasil realmente mata mais transexual do que Uganda, do que Angola, do que Eritreia, do que, sei lá, qualquer outro país que é muito mais preconceituoso, muito mais Belíssimo argumento. não educado do que o Brasil, muito mais pobre, muito mais desigual, muito mais religioso. Sabe, é realmente ou é desonestidade intelectual, ou é ignorância, ou pura falta de inteligência de querer abstrair um pouquinho mais. De que, de fato, sim, existem países em condições muito piores do que a nossa nesse sentido. 145 transexuais morreram ano passado vítimas de Então, assassinato. eu vou na Isso mesma perto linha. dos 44 mil assassinatos que teve no Brasil, acho que Eu não é vou tão significativo assim. Não. Eu vou na linha que você está indo. É realmente muito improvável que países que têm um histórico de muito menor tolerância com a homossexualidade, enfim, práticas sexuais aí, punam menos ou persigam menos ou tenham menos casos de homicídio contra essas pessoas do que o Brasil. O Brasil não é um país tão intolerante assim. Ele é um país bastante Eu concordo contigo. flexível. Por exemplo, a gente tinha programas. Aí a pessoa diz, isso é uma evidência anedótica, não tem nada a ver, o Brasil é tão intolerante. Não, não é. Você tinha programas na TV aberta com transexuais na década de 80, na década de 90. Isso assim, Temos a Roberta Close. isso seria inconcebível na Arábia Saudita. Não tem um programa de TV com transexual na década de 80 na Arábia Saudita, entendeu? Não, machallah. Mas enfim, não há. É outra realidade. É outra realidade. Então esses comparativos, eles são realmente bastante forçados. Aí ela segue aqui. Você diz que são urgentes ação de prevenção de violência. Ok. Sendo assim, são propostas nesse projeto alterações com base na atual jurisprudência. Blá, blá, blá. Olha só. Com base na atual jurisprudência. Então já existe o caso de haver uma jurisprudência brasileira que está
dispensando os exames de corpo de delito. E ela vai continuar, que você já disse. Primeiramente, a dispensa do exame de corpo de delito já tem sido realizada na prática, já tem sido realidade na prática, uma vez que a revitimação da mulher mostra-se um fator mais grave do que a produção da prova. Isso é extraído diretamente de uma jurisprudência insana brasileira, que tira a necessidade do exame de corpo de delito porque entende que ele é uma revitimização da vítima. Ah, a vítima sofreu e agora vai fazer todos os protocolos necessários para saber se a opinião dela é verdadeira ou não? Ué, ou não? Qual o problema? Entendeu? Então, assim, ela tá buscando consagrar algo que já está na jurisprudência. O problema é a jurisprudência brasileira também, que está errada. Aí, por outro lado, as dificuldades envolvendo a denúncia, que muitas vezes é feita após certo período de tempo, impedem a realização de tal exame. Mas é isso, se é feito depois de muito tempo e se não tem o exame, como é que você vai chegar à conclusão? E se você estiver punindo o inocente, aí não vale a ideia de que você não pode punir os inocentes? Nesse sentido, o STJ tem entendido que o exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime, que agora ela pega a jurisprudência, faz um copia e cola, mas não faz o rol de quais provas vão ser. Em seguida, o projeto pretende deixar ainda mais evidente que fica vedada a substituição de área privativa de liberdade, blá blá blá. Isso aí a gente já leu, a prática de crime com contravenção penal, entendido. Segue, ver se tem mais alguma coisa relevante ali na justificativa. Note-se que ainda persiste no imaginário coletivo a falta de credibilidade da vítima é um dos fatores que resulta em um cenário de progressão das violências, ou seja, basicamente que não há credibilidade da vítima, portanto isso estimula a violência. Só que existe um outro caso também, que são as pessoas que são falsamente acusadas das coisas. Bom, ela vai basicamente falando que... Virou um texto aí de DCE. Vamos pro projeto da Damares. Vamos pro projeto da Damares. Porque e o projeto da Damares também muda a Lei Maria da Penha, eu acho que até um pouco... Não, se juntar os dois projetos, cara, é a merda completa. Você tem como pegar esse projeto da Damares? Eu já mandei pra ele. Tá, já mandei pra ele, já passou. Relatoria do Sérgio Moro, tá? E passou tá indo pra CCJ agora, já passou na Comissão de Direitos Humanos. Perdas de bens em caso de estupro ou violência doméstica. Esse é gravíssimo, tá? Ou seja, você vai... isso é engraçado realmente, você pensar no combo. O combo então, o cara vai perder os bens, mas esses bens eles vão ser perdidos e transferidos pra pessoa que foi violentada, é isso? Qual é a ideia? Ou ele só perde e vai pro Estado? Coloca ali. Não precisa colocar o projeto, vamos só colocar a explicação ali do negócio, que ela é mais... De acordo com o projeto, os condenados... Com a perda de bens e valor de propriedade, até 100 mil vai ser reais. revertido à vítima. Revertido à vítima. Nossa, meu Deus do céu. Isso aí é literalmente uma lei armadilha. Eu tenho que fazer cirurgia pra virar mulher agora. É uma lei armadilha. Meu Deus Cara, do céu. sério. É simplesmente um ambiente perfeito Eu quero pra ser estimular mulher. e facilitar golpe. Incrível, incrível. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.